Não faz sentido. Para que você vai pagar para abrir um trade se existem estruturas de opções que você não paga para montar? Por exemplo, o trader vê a VEG agora R$ 44, pensa, pô, vou comprar uma call que se ela voltar nos 50 eu vou torrar de ganhar dinheiro. Beleza, a call a seco é a maneira mais simples de você entrar na alta, mas será que é a maneira mais eficiente de fazer isso? É exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Vamos falar sobre as operações estruturadas e como substituí-las para você operar na alta dos ativos, de forma mais eficiente, sem custos de montagem e baixo risco caso a ação caia. E é claro, também vamos falar das desvantagens de você utilizar as operações estruturadas. Me segue então até o final desse vídeo. Vamos embora. O investidor, quando ele conhece as opções, ele bate o olho numa call e pensa, cara, primeira ação que eu acho que vai subir é só comprar uma call aqui e tá tudo certo e vai dar tudo certo. Parece muito lógico, não é verdade? Você compra algo mais barato do que a ação e se a ação subir, você ganha 10, 20 vezes mais. Nada contra, eu mesmo opero, mas não sempre. Sabe por quê? Se você compra uma call, você quer que a ação vá se mexendo ao longo do tempo. Então, se a ação ela não sair do lugar, a sua call ela vai perdendo a cada dia que passa um pouquinho de dinheiro. Eu dei o exemplo de VEG, né? Vamos dizer que você compra a call da VEG. Aí a VEG vai mexendo um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Aí tem um dia que não mexe muito. Essa sua call, a sua aposta está ligada. Então você quer que o ativo, que a ação, objeto, suba e suba muito. E muito rápido também. Então muitas vezes acontece o seguinte: você compra, aí a ação ela sobe um pouco, ela não sobe tanto assim quanto você estava imaginando, né? Nós homens gostamos de, porra, essa ação vai subir muito, vou dar uma porrada aqui. Só que a verdade é que muitas vezes o mercado não sobe tanto quanto a gente está imaginando, nem cai tanto, né? Nós somos um pouco exagerados muitas vezes nas nossas apostas. Então, se essa ação não subir muito, essa sua call ela pode virar pó. O que isso aí significa? O investimento que você pagou na call pode ir para zero. Mesmo você tendo acertado a alta e mesmo a ação sendo boa ao longo do tempo, pode ser que você leve loss mesmo assim. Porque a call a seco, ela depende de muito mais coisas do que somente a ação subir, tá entendendo? Ela depende de tempo, ou seja, é um contrato que você tá definindo o seguinte, cara, eu quero que a ação suba, beleza? Para isso eu tô pagando essa call, eu quero ter o direito de comprar, por exemplo, o VEG tá a R$ 44, pô, vou comprar uma call ali nos 48, eu tenho o direito de comprar a VEG nos 48, então para isso aí compensar lá no vencimento só se ela tiver acima de 48, né? Se não tiver acima de 48, para que eu vou ter esse direito aí, né? Então o tempo ele é crucial, especialmente se você compra uma call fora do dinheiro, o famoso Theta Decay. Cada dia que passa que a ação não mexe ou mexe pouco, cai até pior ainda, você toma problema com isso. Outra questão é a volatilidade também. Se você compra uma call com a volatilidade alta e a volatilidade cai, mesmo acertando a direção, você pode perder dinheiro com a sua call comprada. Velocidade do movimento também. Você pode acertar a direção, mas ela demorar para acontecer. Não é aquela porrada, 5% num dia, 10% no outro. Às vezes sobe um, sobe meio, aí, putz, o tempo vai passando, não subiu tanto, né? Então o tempo e o preço tem que jogar muito a favor de você para você ganhar dinheiro na compra de call. Se o ativo sobe pouco, ou sobe tarde, ou a volatilidade ela cai, a sua operação pode não entregar o que você esperava, né? Foi depois de entender isso que eu dei um gatilho realmente no mercado de opções. E eu comecei a olhar para as operações estruturadas. O que significa operações estruturadas? Você não precisa só comprar uma call. Tem como você conectar outros elementos para que você torne a sua estrutura mais inteligente, menos arrojada, mais racional. Então, operações estruturadas e opções é como se fossem componentes ligados, né? Você não precisa ter um componente só a todo momento. É claro, né? Tem gente que só compra call e só compra put. No nosso grupo tem bastante gente que se dá bem dessa maneira e que não quer nem saber de vender opções nem nada do tipo. Mas, se você não acerta o movimento claro a todo momento, se a sua análise ela não é tão boa, as operações estruturadas fazem mais sentido. Então, uma forma de você fazer isso acontecer na call comprada é você baratear o custo dela, não é mesmo? Você não precisa desembolsar aquela grana fortíssima e ainda se prejudicar muito caso a ação caia. Uma estratégia inteligente é você colocar um teto, muitas vezes uma trava, né? Vender uma opção acima. Não é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Mas você controlar um pouco desse fogo. O importante é você entender isso que eu tô te dizendo. A call a seco, comprada, é como se fosse uma explosão super absurda. Não necessariamente a ação ela vai entregar isso, você tá entendendo? Então você pode
abrir mão de um ganho absurdo que pode acontecer para baratear a sua operação. Você está entendendo? Uma coisa um pouco mais razoável. Então você troca um movimento de 10% que precisa na ação para um movimento de 5, de 4. Você está entendendo? Então você dosando o fogo, controlando esse fogo através de uma operação estruturada, uma que eu vou te exemplificar aqui ao longo desse vídeo, você consegue lidar melhor então com as suas posições, né? Comprando menos é uma possibilidade, comprar menos calls. Você pode sacrificar parte do movimento, é sobre isso que vamos falar nesse vídeo aqui, da call ratio, né? Ou você pode travar também, você pode vender uma call um pouco mais acima, mais fora do dinheiro e travar aquela alta absurda que você estava imaginando. Uma alta razoável já entregaria um resultado bacana. E uma das minhas favoritas para o cenário de alta é o Call Ratio Back Spread. Mas calma, o nome pode assustar, ainda mais quem não entende tanto inglês. Você fala, caraca, o cara acabou de soltar uma magia negra aí. Não, fique tranquilo, é muito mais simples do que você está imaginando. Você pode trocar uma compra de call direta e isolada, né? Só uma compra de call a seco, por uma estrutura ainda mais assimétrica, ou seja, você ganha ainda mais se a ação subir. E é aqui que muita gente fica com uma certa preguiça, só que entender um pouquinho sobre essas estruturas pode te ajudar muito. Por que essa estrutura que eu falei que é o call ratio, por que essa estrutura ela pode encaixar muito bem na tese de alta forte da ação? Justamente porque você também vai vender uma call na metade da quantidade que você comprou de call, você vende a metade. Essa metade ela ajuda a financiar a sua call que está comprada e cria uma região ali interessante caso o ativo caia. Em alguns casos, você nem precisa desembolsar capital para conseguir abrir a sua operação. Então, por conta dessa sua venda de call, você consegue estar financiando a sua compra e tornando a sua estrutura muito mais barata. O custo pode ficar muito baixo e muitas vezes esse custo pode ser zero ou até você pode receber um crédito. Isso mesmo. Por exemplo, você abre a sua estrutura e você já bota um dinheiro no bolso. Mas é importante você saber que não é porque não precisa pagar para montar que você não precisa ter investimentos ali como garantia, tá? Atenção nisso. Então, se a ação ela andar forte, você está comprado com o dobro de calls do que está vendido. Então você consegue começar a ganhar muito dinheiro a partir desse momento. Porque essas suas duas calls fora do dinheiro, elas passam a ganhar muita relevância nessa operação estruturada. Vamos simular então aqui na nossa plataforma Trader Raiz? Vamos lá. Então essa aqui é a VEG3, né? Dando o exemplo que eu iniciei o vídeo, né? Vamos imaginar, pô, eu quero que o VEG3 suba, né? Então eu quero armar uma estrutura de alta na VEG, né? Então eu só vou olhar as calls. As calls são opção de compra. Então eu vou clicar aqui em buscar vencimentos e aqui vão aparecer as opções, os vencimentos das opções, ok? Para essa estrutura que eu vou estar montando com você, que é o Call Ratio, eu não gosto de fazer nas opções semanais, que fica muito curto, tá bom? Mas uma opção um pouquinho mais longa, pode ser essa de julho ou até essa de junho aqui, que é um pouquinho mais curta, 15 dias úteis, vai dar quase um mês, né? Vai dar 3 semanas, que é útil, né? Cada semana útil, 5 dias vezes 3, então dá 15 dias úteis, né? Então, acho que está o suficiente, é o que eu imagino, por exemplo, para a ação. Eu clico aqui, aparecem as calls desse lado e as puts do outro, tá? Eu estou em cima das puts. Então, eu vou me deixar aqui em cima das puts para, né, a gente focar nesse outro lado. Perfeito? Desse lado aqui. Então, ó, VEG está agora 44, perfeito? Então, pô, penso que VEG vai subir um pouquinho, né? Então, vou comprar aqui, por exemplo, essa call aqui, VEG F450, ela está agora a 96 centavos, né? Eu tô aqui agora bem no fechamento, ele já puxa os dados de fechamento das opções, né? 96 centavos, se a VEG estiver acima dos 45, né? Que é o strike, beleza? Vier lá para cima, beleza, eu posso comprar a VEG aos 45. Não que eu precise comprar, mas é que eu tenho direito, então você pode vender esse direito mais caro depois, né? Beleza, essa é a compra de call a seco, por exemplo, com essa quantidade aqui, 96 centavos cada opção, te dá aí a opção de 96 reais aqui, o mínimo que você tem, né, para montar na compra de call a seco. Porém, ainda tá meio caro, dá pra gente baratear isso daí. Inclusive, nada que eu tô falando aqui é recomendação para você comprar a VEG, comprar qualquer outro ativo. Foi um exemplo que eu realmente tirei da minha cabeça aqui para te ajudar a entender melhor as opções, ok? Voltando aqui então. Então a VEG, né, uma call, por exemplo, nos 45,03, né, R$ 45,03, ela tá agora nos 44. O cara pensa, pô, subiu um realzinho só, né, nada, vamos nessa, vamos alavancando para sempre aí. Só que pode ser mais barato, pode ser melhor.
pode ser melhor. Então, por exemplo, para baratear isso daí, a gente pode também vender uma call um pouco mais acima, não pode? Pode sim, né? 66 centavos foi o último valor que saiu, né? 65 ali o mid. Então você diminui aquele valor que estava agora para R$ 31 para você montar a sua trava. Então você paga muito menos para estar montando essa estrutura, que é a trava de alta com call. Você compra uma call e você vende uma outra call na mesma quantidade, tá bom? Essa é a trava simétrica, a trava padrão. Porém, a gente consegue estar fazendo uma outra trava. Vamos manter a nossa call comprada, perfeito. Vamos tirar aqui a venda da call, né? A que está acima. A gente vai dobrar a quantidade dela, da call que a gente está comprando. Putz, agora ficou caríssimo, né? De 96 foi para 192. Agora tá caro demais, Filipão, para comprar essa call. Exatamente. É aí que a gente vai estar buscando fazer o que agora? A gente vai estar buscando vender uma outra call muito próximo da linha do dinheiro. Essa call aqui, por exemplo, ela saiu a 1,47. Esse foi o último preço dela. Então, você, por um lado, você tinha aquele 192, tá bom? Para 200 calls. E você vende uma outra call mais dentro do dinheiro, né? Muito cheia de valor extrínseco. Você que vende opções, você tem que ter esse conceito de que é melhor você vender opções na linha do dinheiro. Então, vendendo essa call, você coleta esse prêmio, né? Esse 147. Então diminui brutalmente o preço que você entra na posição, né? Se você fosse só comprar uma call, você ia pagar aqueles 90 e tanto. Agora, vendendo essa outra pela metade da quantidade ali no strike, na linha do dinheiro, olha lá, vira R$ 45. Menos da metade, né? Para você montar essa estrutura. Calma lá, daqui a pouquinho eu vou te mostrar como zerar esse preço, né? Para você ficar justamente aqui sem custo, né? Na hora da montagem, só precisando de garantia. Vamos clicar aqui no simular, mais para a gente ter essa noção de como é que funciona o call ratio. Pronto, o call ratio já apareceu aqui na nossa simulação. Então, o preço agora de VEG está nesse valor aqui, tá bom? O que você quer que a VEG faça é que ela suba. No momento que ela sobe e sobe forte, lembre-se que você tem duas calls aqui ó, fora do dinheiro, nesse strike aqui dos 45,03. E você está vendido numa outra, metade da quantidade, ali na linha do dinheiro. Então, quanto mais o ativo sobe e sobe rápido, mais você vai estar ganhando ao longo do tempo, porque você está dobrado na quantidade de calls comprados nesse strike de 45. Agora, se cair, você fica com um risco limitado, né? Você fica com um risco justamente de R$ 45, que é ali mais ou menos o que você pagou na montagem da sua estrutura. Então, se cair, você se prejudica muito menos e se subir, você está dobrado na quantidade de call que você comprou. Então, ela é muito boa para ativos que estão em tendência de alta, no momento que você quer continuar uma alta muito interessante no ativo, você não quer pagar muito por ele, você quer ter ainda uma assimetria, essa característica aqui da call a seco, é isso que você quer dar uma porrada, só que você não quer pagar tanto por isso. Agora, como não pagar mesmo, não tirar um centavo do bolso, você como trader de opções, você sabe que quanto menos débito você tiver, mais crédito você acaba tendo, as operações acabam sendo mais inteligentes, né? Coletar crédito ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, lembra das 45,03? Eu já acho que essa opção, ela tá um pouco cara, tá muito próxima do dinheiro. Então, eu posso estar comprando uma pouquinho mais longa, certo? Aqui nos 66 centavos, parece interessante, né? No strike 45,78, jogando um pouquinho para frente, ela saiu a 66 centavos, vou botar esse valor. Então, essa é a quantidade da call comprada. É a que você só compraria, né? A call fora do dinheiro. Vou dobrar a quantidade dela, mas vou dobrar, vou botar 2.000, né? Vou botar 2.000 quantidades para a gente, né, fazer um tradezinho mais interessante. Comprando só a call, você pagaria 1.320, né? Putz, meio salgado, né, para entrar na operação, né? Como dar uma barateada nela? Você pode justamente pensar que, pô, tenho 1.320. O que eu consigo chegar muito próximo do 0 a 0? Ah, aqui parece interessante. Essa aqui saiu a 1,30, a gente coloca agora 1,30, que é justamente o valor que saiu, né? Tô no fechamento, esse aqui é o bid ask, né? Então você pagando 66 centavos em 2.000, você vai ter o quê? 1.320 que a gente tinha visto. Você vendendo essa quantidade de calls, metade dela, mais próxima do dinheiro, para custear as suas calls que estão fora do dinheiro, as suas calls mais longas, parece interessante, não é verdade? Então vamos clicar em simular e ele vai mostrar para a gente aquela mesma estrutura que a gente tinha olhado, agora ela com um custo zero ou muito próximo de zero, né? Beleza, tá plotado aí. Então a gente consegue ver que essa estrutura, né, essa operação estruturada, que é o call ratio, a gente consegue não estar pagando para montar, ou seja, no 0 a 0, né? Se VEG cair, não acontece nada, você não tem o prejuízo muito pequeno, né? R$ 20, né? Que é o que você paga para montar.
montar mais corretagens. Porque todas as suas calls vão expirar o quê? Fora do dinheiro também, nem exercício vai ter. Então, você tem essa vantagem de caso caia numa boa, você não perde nada e você joga tudo para frente. Numa alta forte, que pode acontecer no ativo, você acaba tendo um descolamento muito grande, porque acelera o seu delta. Quando uma ação sobe, o que faz uma opção subir? É o delta, essa grega que está relacionada à taxa de variação. Então, fazendo isso, você vendendo uma call na linha do dinheiro e comprando duas fora do dinheiro, buscando ficar no 0 a 0, é o que eu particularmente procuro quando vou fazer um call ratio, tá bom? Agora, qual é o risco dessa operação? É isso que você tem que se atentar também. O risco da sua operação é caso a VEG ela suba um pouco. Isso aqui é desvantajoso para sua operação, porque opções nada mais é do que uma troca. Você troca uma alta enorme que pode acontecer no ativo, uma alta um pouco menos forte e se proteger na queda, entendeu? Então é o seguinte, se a VEG ela tiver ali nos 45 e 75, essa é a pior localização para você estar com a sua estrutura, né? Ela subir um pouquinho. Então aquele cenário de subir um pouquinho é muito ruim. Ela pode cair, que não acontece nada, ela pode até ficar onde está, lateral, não mexer, interessante também, ou subir demais e é aí que você realmente descasca de fazer dinheiro, né? Agora, se ela subir só até os 45 e 78, aqui ó, 45 e 78 e ficar nessa região, subir um pouquinho e ficar 3 semanas aqui, formar uma bandeira ali, aí a sua estrutura ela não vai entregar o que você está querendo. E aí você tem que estar saindo da sua estrutura antes dela começar a dar problema para você. Colocar uma condição de que se ficar muito tempo a ação parada ali, você sair antes, para você não levar esse stop todo aqui, não. Esse payoff aqui no vencimento que você está vendo, ó, 1.500 e pouco, R$ 1.520, né? Vamos dizer assim, chegou aos R$ 500, você sai fora. Então, não significa que não ter custo, não tem risco. Atenção nisso. Você está trocando o risco. Se você está com medo da ação cair, esse aqui é o ponto principal na call ratio, né? Se você acha que a ação ela pode cair e não subir, então você fica um pouco mais seguro, porque, pô, se ela cair, fica no 0 a 0. Ou ela cai, ou ela rompe. Que momentos, então, que eu acho mais interessante? Vamos falar sobre isso. Então, o call ratio ela é uma operação estruturada em que você se beneficia caso aconteça um movimento muito forte de alta, ou seja, você está olhando uma alta forte do ativo, igual uma compra de call a seco, só que caso o ativo ele mantenha-se onde está, fique parado ou caia, você não perde dinheiro. Então é ideal em rompimentos. Quando o preço está numa linha de tendência de alta e você está vendo, cara, ou esse papel ele reverte com muita pressão. Por exemplo, o papel está em tendência de alta, subindo muito, corrigiu fortíssimo, chegou numa linha de tendência de alta que pode reverter, pode voltar a subir. Isso acontece sempre, né? Se você entende de análise gráfica, você está entendendo bem o que eu estou falando. Se você não está, o ativo está subindo, caiu um pouco e aí você monta a sua estrutura, né? Então pode ser que ela derreta, que ela caia cada vez mais. Então a call ratio ela te dá essa proteção, né? Caso caia, você não perde. Agora, se reverter e voltar a subir, essa que é a vantagem dessa estratégia. Então, rompimento é muito interessante, reversões também, eventos que podem mexer muito no preço ou até expansão de volatilidade, porque se a volatilidade sobe, essa é uma trava de volatilidade, né? Você ganha, porque você está com duas calls compradas e uma vendida. Você ganha com o Vega. Então, aumento de volatilidade também é muito benéfico, que é justamente antes dos balanços, antes dos eventos, a gente vê uma expansão de volatilidade. Então ela é uma estrutura que precisa de menos capital, ou seja, você não precisa daquele débito todo da compra de call a seco. Você tendo investimentos, entenda que você tem calls compradas e calls vendidas, né? Vamos supor aqui 200 calls compradas e 100 vendidas. Você pega 100 vendidas com 100 compradas e cria o quê? Uma trava de baixa com call, perfeito? Ela exige uma margem de garantia. E por um outro lado, você tem uma compra de call, né? Então você separando essas estruturas, você começa a entender, pô, eu tenho uma trava de baixa que segura o ativo ali para baixo e tem uma compra de call, só que essa compra de call ela é mais potente. No frigir dos ovos, o que você precisa ter de garantia é aquele stop máximo, né? Eu mostrei agora há pouco naquele exemplo da VEG, deu 1.500, uma coisa assim, né? 1.520. Então, aquele valor é o que você vai precisar ter em conta caso a sua operação ela vá desfavoravelmente a você. Mas esse stop máximo ele só vai acontecer caso a operação fique exatamente naquele ponto, lá no vencimento
vencimento. Então, o ideal é você sair antes dessa posição, colocar um stop loss. Porque num cenário positivo em que a VEG sobe bastante, né, vai dos 44 até os 47, você tem a possibilidade de ganhar até R$ 1.100, né? Lembrando que você não pode estar aceitando perder esse stop aqui. Você tem que estar buscando sair antes para manter o seu gerenciamento de risco. Isso é importantíssimo em qualquer operação que você fizer, seja day trade, swing trade, opções, você tem que ter essa conta de aceito ganhar isso e o máximo que eu posso perder é isso. Essa que é a grande sacada realmente no trade de qualquer escola. Então essa operação estruturada é para uma tese de uma alta forte. O custo pode ser muito baixo ou zero, igual eu te mostrei. É uma estrutura assimétrica, você ganha desproporcionalmente, né? Vai ganhando cada vez mais, ainda mais se a volatilidade subir. E é uma exposição mais inteligente do que você comprar, torcer e ficar esperando. No mercado, muita gente perde não é porque errou a direção, mas é porque utilizou a estrutura errada. A estrutura que a corretora falou para você fazer day trade e mini índice, nada contra. Não me ataquem nos comentários, pessoal do day trade, mas as corretoras elas gostam de incentivar o robô também. Elas gostam de incentivar o que é interessante para elas. Se é interessante para o trader especificamente, aí é outros 500, né? Tem que ser interessante para a corretora. Aí eles falam sobre a estratégia, né, todo momento. Mas quando é vantajoso para o trader, aí você tem que estar chegando a essas conclusões de que estrutura montar. Se você começou agora no mundo das opções achando que era só comprar call que você ia se dar bem, talvez esteja na hora de você olhar o tabuleiro completo, estratégias de geração de renda e também as operações estruturadas. Aqui no meu canal eu ensino muito sobre esses tipos de estratégia. Inscreve-se nele para você aprender mais sobre estruturas de opções, até estruturas capazes de gerar o famoso dividendo sintético, quem sabe. E se você gostou desse vídeo, bota um like nele aí para que ele possa ampliar-se aí pelo YouTube e as pessoas aprenderem mais a utilizar as opções de forma inteligente. Quando bem utilizadas, as opções são uma baita ferramenta. E é aí que o jogo começa. Espero ter te ajudado de alguma maneira. Grande abraço, bons estudos, valeu!